Você já ouviu falar na Fazenda Cubatão Geral que pertenceu aos jesuítas? E os 5 Manuéis? Você sabia que a data da fundação do povoado de Cubatão sempre gera confusão? Cubatão tem uma história que todos deveriam conhecer, e é por isso que eu vou contá-la de maneira didática e fazendo uso de mapas. Eu sou André Lima e hoje no quadro de História vamos falar sobre a origem da cidade de Cubatão. Aqui ao lado contém uma relação em ordem cronológica das pessoas que receberam as primeiras sesmarias do Brasil. São áreas próximas ao território atual ocupado pela cidade de Cubatão. E os jesuítas? Os primeiros religiosos da Companhia de Jesus, mais conhecidos como jesuítas, chegaram no Brasil com as primeiras expedições colonizadoras e aos poucos tornaram-se donos dos direitos de passagem entre Santos e o Planalto Paulista, estabelecendo uma área que ficou conhecida como a Fazenda Geral de Cubatão. Olha como isso ocorreu. Em 20 de março de 1553, receberam por doação a sesmaria de Pedro Correia. Caindo em desagrado dos padres da Companhia de Jesus, Cornélio Arzão foi excomungado, perseguido e preso por muitos anos, e seus bens sequestrados. Desta forma, sua sesmaria foi sequestrada em 1628. Em 1643, os jesuítas receberam por doação dos sucessores de Antônio Rodrigues de Almeida a sesmaria do Rio Pilões. Dá uma olhada nesse mapa, aonde ficava essa sesmaria. Ela está destacada na cor lilás, na margem esquerda do rio Cubatão. Veja a estação ferroviária que continua no mesmo local até os dias de hoje. Mazagão é o morro onde existiu uma comunidade chamada de Pica-Pau. E Piaçaguera, de baixo, é o atual Morro do Cotia, Pará. Em 1664, os jesuítas adquiriram a sesmaria de Francisco Pinto, assinalada na cor amarela. Em 1670, adquiriram parte de uma área mais próxima da Serra do Mar, denominada Fazenda Piaçaguera de Cima. 4 anos depois, adquiriram a sesmaria de Pedro ou Perugós, lá pelos lados do Quilombo. Após virarem donos dessas 5 porções de terra, os jesuítas construíram diversos portos no rio Cubatão, cobrando taxas sobre os transportes de passageiros e mercadorias, até a Vila Santos. E os vizinhos na margem oposta começaram a fazer concorrência. Não contentes com isso, os jesuítas trataram logo de adquirir as terras na margem oposta, começando pela foz do rio Cubatão no Mangue, e em 3 de setembro de 1687 compraram o sítio de Domingos Leite de Carvalho, parte marrom do mapa. No mesmo ano, adquiriram a sesmaria de Rui Pinto, parte rosa do mapa. Rui Pinto, guarda esse nome porque ele tem relação direta com a data da fundação do povoado de Cubatão. Com a aquisição desses 2 sítios, monopolizaram definitivamente as 2 margens do rio Cubatão, tanto esquerda quanto direita, restando apenas um pequeno pedaço conhecido como Sítio Cubatão do Cardoso, que também não escapou e foi adquirido por permuta em 1745. Olha a parte branca do mapa. Assim, a Fazenda Cubatão Geral era composta de todas essas aquisições, como se vê nos coloridos do mapa na sua tela. Em 1759, expulsão dos jesuítas e seus bens de raiz passaram então ao Patrimônio Nacional, gerido hoje pelo Serviço do Patrimônio da União, a SPU. Após a expulsão, particulares começaram a se interessar por este bem. E, em 1781, a parte da Fazenda Piaçaguera de Cima foi arrematada por um tal Francisco Pires Borja. Em 1786, a sesmaria do Rio Pilões foi levada à praça. O sargento-mor Antônio Manuel Fernandes da Silva arrematou em asta pública 3 sítios, terras denominadas Queiroz, Casa de Pedra e Moenda, sítios esses que depois passaram a se chamar apenas Queiroz. Tempos depois virou 2 propriedades distintas, com os nomes Queiroz e Cubatão de Cima, conforme esse outro desenho. O sítio Cubatão de Cima é a origem da Vila Fabril. Em 1817, foi feito o assentamento da Fazenda Cubatão Geral em nome do rei de Portugal, e já não constava os desfalques de 1781 e 1786. Em 1818, foram concedidas novas sesmarias às 5 famílias vindas das Ilhas dos Açores em Portugal, que passaram a ser chamados os 5 Manuéis. Olha eles aí: Manuel Antônio Machado, Manuel do Conde, Manuel Espíndola Bittencourt,
Manuel Raposo, que na verdade se chamava Antônio Raposo, e Manuel Correia. 9 anos depois, novo levantamento, e desta vez só incluiu as sesmarias antigas concedidas a Francisco Pinto, Rui Pinto, Pedro Góes e Sítio Cubatão do Cardoso, ficando de fora uma gleba que se estendia até Itanhaém. 1834, novo levantamento, mencionando alguns aforamentos e as sesmarias dos 5 Manuéis. 1837 foi concedido aforamento ao Dr. Manuel Dias de Toledo. Esse mapa retrata Cubatão por volta de 1852. 1859 foi concedido aforamento ao Miguel Francisco do Couto Júnior. 1889 veio a Proclamação da República, criando os estados e municípios. Em 1906, a Fazenda do Estado de São Paulo promoveu ações discriminatórias, reconhecendo poceiros e entregando títulos dentro do seu território, que a Fazenda Nacional dizia até pouco tempo não reconhecer. Veja na tela uma última planta mostrando as sesmarias dos Manuéis, os aforamentos e outros poceiros. Agora a polêmica. A data da fundação do povoado de Cubatão sempre gera uma pequena confusão. Dizem que ocorreu em 10 de fevereiro de 1533, mas na verdade essa data remete ao primeiro documento oficial que se tem notícia constando o nome Cubatão. No instrumento de sesmaria concedido ao Rui Pinto, aquele que eu chamei a tua atenção lá atrás, diz o seguinte: "E da banda do sul partirá pela barra do Cubatão, pelo porto dos outeiros que estão na boca da dita barra, entrando os ditos outeiros dentro nas ditas terras do dito Rui Pinto." Essa é a primeira menção do nome Cubatão que temos notícia, mas não como povoado, e sim porto de passagem. Comemoram 10 de fevereiro como o dia da fundação do povoado de Cubatão porque existe uma lei municipal instituindo no calendário oficial. Mas a data mais adequada é 12 de agosto de 1833, quando a Lei Imperial número 24 determinou a fundação do povoado. Em 1803 tentaram, inclusive convidando moradores de Iguape para povoar, mas não ocorreu como previsto. A importância de conhecer a origem da história de Cubatão reside no fato que até pouco tempo toda a ação de uso capião esbarrava nesse histórico dominial. E aí, gostou? Eu disse que Cubatão tem uma história que precisa ser contada. As fontes eu vou deixar na descrição do vídeo, mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta para poder aumentar o alcance, né? Até o próximo.